Roberto, estou aqui no Templo Monte Tabor, e nós estamos na série de mensagem agora, liderança de grupos missionários. E hoje nós vamos falar sobre o que é um grupo missionário. Mas antes, nós queremos ler a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo de número 10, a partir do versículo de número 5. Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 10, versículo de número 5, diz assim: E Jesus enviou estes 12, e lhes ordenou, dizendo: Não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidades de samaritanos, mas ide ante as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai, dizendo: É chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem alparcas, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrares, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí, até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a, e se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Porém, se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. E eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudente como as serpentes, inofensivo como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão ao sinédrio e vos açoitarão nas sinagogas. Amém. Então, aqui está uma passagem bíblica que fala sobre Jesus enviando os seus discípulos para irem para fora do trabalho que fazia o cotidiano, para as aldeias, para as casas, para pregar o Evangelho com poder, com autoridade, para que a obra do Senhor fosse realizada. E esse é o nosso propósito nessa série de mensagens, que você seja preparado para ser enviado para fora da igreja, para fazer o trabalho, agora aqui na nossa circunvizinhança, aqui na comunidade onde nós estamos instalados. Então, hoje nós vamos para a terceira lição, e hoje nós vamos falar o que é um grupo missionário. Por favor, coloque aí a nossa projeção. Então, diz assim: grupos missionários é um grupo de 15 a 15 pessoas no máximo. Você não vai poder passar desse número de membros do seu grupo missionário. Eu sei que você que já está trabalhando com isso, talvez tenha no seu grupo 27 pessoas, 28 pessoas, só que eles são pessoas transitórias, não são as pessoas que são membros do seu grupo missionário. Nós estamos falando aqui que um grupo missionário tem que ter entre 5 a no máximo 15 membros, 15 pessoas que se reúnem semanalmente para aprender como se tornar discípulo de Cristo. Tornam-se uma família e edificam vida uns dos outros e levam pessoas ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse é o primeiro parâmetro que nós vamos aprender daqui para frente. Nós vamos ensinar quantas pessoas fazem parte do grupo missionário. Nós vamos ter um líder, nós vamos ter o aprendiz do líder, nós vamos ter um anfitrião e nós vamos ter lá o acolhedor, que hoje é chamado de secretário ainda. Aí a gente pode ter mais um aprendiz. Pastor, eu sou crente, eu posso participar do grupo missionário? Pode, só que você, como cristão lá, como membro desse grupo missionário, a sua missão lá, já que você não é líder, já que você não é o aprendiz, já que você não é o anfitrião, já que você não é o acolhedor, a sua missão é de levar o visitante para dentro do grupo missionário. Quem entendeu, diga amém. Então, se você participa do grupo missionário e não faz nada lá na parte da liderança, o seu dever é levar o visitante para participar do pequeno grupo. Então, o segundo ponto diz assim: grupo missionário não é um grupo de oração. Então, preste atenção. Eu vou começar primeiro dizendo que não é o grupo missionário. Não é um lugar em que nós vamos nos reunir para orar, apesar que tenha oração, ainda que a oração seja um dos seus ingredientes básicos, mas isso não é
grupo missionário. Então, se você se reuniu numa casa para fazer oração, esse aqui não é a nossa filosofia dos grupos missionários. Segundo, o grupo missionário, ou GM, não é um grupo de discipulado. Lá não é o lugar que nós vamos reunir para discipular. Não, isso vai acontecer no outro momento, apesar do discipulado também acontecer nos grupos missionários também, porque nós ensinamos pessoas, as pessoas estão olhando para os nossos exemplos, estamos ministrando a palavra, as pessoas estão aprendendo como agir na vida cristã, mas não é esse o foco do grupo missionário. Quarto, não é um grupo de estudo bíblico, apesar de nós lermos a palavra, compartilharmos a palavra no grupo missionário, nós não nos reunimos com esse propósito. Lá, tem momentos que nós nos reunimos em casa para esse propósito de fazer o estudo bíblico. Lá é somente para compartilhar as palavras com as pessoas que não conhecem a Jesus como Salvador. Quinto ponto, não é um grupo de cura interior, apesar de acontecerem milagres nos grupos missionários. Quem aqui já recebeu uma bênção num grupo missionário? Levanta a mão. Já foi curado de alguma coisa? Você pode, isso vai acontecer, mas nós não nos reunimos com esse propósito de haver manifestação da cura, do milagre, não é com esse propósito. Às vezes a gente faz campanha de oração na igreja, aí campanha para batismo com o Espírito Santo, a gente faz a manifestação dos dons do Espírito Santo acontecer através da nossa vida, mas não é esse o propósito do grupo missionário, apesar que essas coisas acontecem dentro do grupo missionário. Então, se você tem um grupo, aí eu quero levar a pastor uma pessoa porque ela tem um dom de profecia, aí quer que profetize lá na cabeça dos irmãos, não é esse o propósito do grupo missionário. Sexto ponto, não é um ponto de pregação. Então, existe grupo missionário que a gente chega lá, é igualzinho um ponto de pregação, aí as cadeiras estão tudo arrumadas assim, em fileiras, um irmão senta de costa para o outro, aí tem um púlpito e uma pessoa pregando. Isso não é grupo missionário, irmão. Isso é ponto de pregação. E o GM, o grupo missionário, que nós estamos ensinando aqui para você, não tem essa conotação. Você vai ver que a gente coloca as cadeiras para todo mundo sentar em volta, ou um de frente para o outro. Porque quando você está sentado como nós estamos aqui na igreja, a pessoa está olhando para a sua nuca, ela não vê a sua face, ela não sabe como você está. No grupo missionário, todo mundo olha para todo mundo. Se você estiver triste, vai ser rapidamente detectado. E a gente já tem um motivo no final para orar por aquela pessoa que com certeza está passando por alguma coisa, porque no grupo missionário procuramos nos importar uns com os outros. Sétimo, o grupo missionário é um pouco de todas essas coisas que nós falamos, mas não tem essa finalidade. Quem entendeu, diga amém. Nós vamos explicar aqui qual é a finalidade do grupo missionário. Apesar de tudo que eu falei acontecer, nós não nos reunimos com esses propósitos. Vamos fazer um estudo bíblico. Ok, a gente pode se reunir para fazer o estudo bíblico, mas isso não é o GM que está dentro da visão do campo. Então, aqui tem uma pequena observação. A visão do grupo missionário é fortalecer as congregações existentes. Preste atenção. O Tabor aqui é uma única igreja, então nós não vamos abrir outras congregações, mas nós podemos fazer o trabalho com os pequenos grupos, dentro das comunidades adjacentes aqui. Mas vamos dizer que o Tabor fosse como a área de número 10, de onde eu vim. Nós temos a sede, mais 3 congregações. Aí nós estamos procurando espaço para abrir outra congregação. Só que o grupo missionário, ele não tem esse propósito. O grupo missionário é para fortalecer a congregação que já existe. É para tratar dos novos crentes, é para tratar dos crentes que estão ali, mas a gente começa a se multiplicar, mas a gente leva, a nossa finalidade é pegar aquelas pessoas da comunidade para levar para dentro da igreja que já existe, e não de abrir uma outra congregação. Ah, pastor, mas cresceu tanto naquela comunidade ali, o trabalho ficou tão grande que agora exige uma igreja. Aí a história mudou, mas você que vai ser líder de um grupo missionário, você que trabalha como anfitrião, que cedeu a sua casa, não pense que nós vamos transformar a sua casa numa igreja, porque não é esse o propósito. Então, nós já temos a igreja, e o propósito é trazer as pessoas que não vêm à igreja para dentro da igreja. Aí, quando você chegar nessa fase, que nós aqui no Tabor já estamos, a gente só faz 3 reuniões agora fora, e uma reunião dentro da igreja, que é chamado de encontrão. Qual o propósito disso, pastor? É para que as pessoas que só vão no grupo missionário passem agora a vir para a congregação, que é esse o objetivo.
Vocês lembram quando nós começamos aqui ensinando sobre a questão dos círculos, que nós falamos que é tirar as pessoas da comunidade para dentro da igreja? Então, o GM, ele tem essa finalidade, esse é o propósito do grupo missionário, de pegar as pessoas que não são frequentadores da igreja e passar elas para a multidão de pessoas que já frequentam a igreja, porque aqui fica mais fácil dela ouvindo a palavra, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, Romanos capítulo 10, versículo de número 17. Então, se nós só fizermos o trabalho lá na comunidade para querer tentar transformar aquilo numa igreja, esse também não é o propósito do GM, é ao contrário o propósito do GM, é sair daqui, levar a palavra para a comunidade, para trazer a comunidade para dentro da igreja. Quem entendeu, diga amém. Ok. Nós estamos alinhando a visão aqui do que é um grupo missionário. Para você que já faz parte de um grupo missionário, você que já está trabalhando, também alinhe a visão dentro do seu GM. Então, nós só vamos construir novas congregações se necessário. Então, por exemplo, a gente estava investindo dinheiro, recursos, aonde não era necessário. Porque se abria um ponto de pregação, se transformar numa congregação, mas a sede dessa área ainda não estava cheia. E a gente poderia, em vez de abrir uma congregação que se gasta um dinheiro muito grande, montar um grupo missionário e levar as pessoas para a sede para que ela possa estar cheia. E aí, depois disso sim, pensar em abrir uma congregação se for a necessidade. Aí a gente pode investir o recurso aonde realmente é necessário. Por exemplo, nós temos agora uma área lá, ali na área do Paricás, onde não tem igreja, os irmãos congregam no centro comunitário e às vezes na rua, no culto de domingo, tem que colocar cadeiras no meio da rua, e quando chove, agora que nós estamos no tempo do inverno, pensa na dificuldade desta área. Lá sim tem que ser investido o recurso da construção de uma igreja. Amém, queridos? Você que está me ouvindo, está me entendendo? Porque às vezes a gente tem um pensamento da gente abrir um trabalho e transformar aquilo numa congregação, mas o GM não tem esse propósito, é de fortalecer os irmãos e trazer os irmãos para dentro da igreja que estão nessa comunidade. Nós vamos dar prosseguimento ao slide que diz assim: cada líder deve multiplicar o seu grupo missionário uma vez por ano. Então, o propósito também do grupo missionário é que nós adentrarmos ali naquela comunidade, dentro daquela casa, e o grupo chegando ali já comece a falar do dia da multiplicação. Então, nós temos um ano agora para isso, porque eu sei que já existem muitos grupos missionários que talvez estão 2 anos funcionando e ainda não multiplicaram. Agora, eu acho que nós aqui não temos mais nenhum que tenha esse tempo que ainda não multiplicou, né? Então, nós já multiplicamos os mais antigos, mas agora o prazo, dentro da visão do campo de Coraci, é que 1 ano esse grupo já esteja se multiplicando. Então, todo tempo tem que estar falando disso, até porque as pessoas que vão estar fazendo parte acabam se entrosando tanto, criando um relacionamento tão profundo, que quando a gente fala em multiplicar, ou seja, de levar para outro lugar, porque aquele já está cheio, as pessoas não querem se separar. Nós não falamos em dividir, nós falamos em multiplicar. Então, todo mundo já entra com DNA, sabendo que o tempo vai ser multiplicado. E aí a gente vai trabalhar nisso durante todo o ano, para que as pessoas possam ter essa mentalidade da multiplicação. Então, o líder deve ter esse prazo de 1 ano para multiplicar. Aí eu quero só mencionar aqui, que não está ali na nossa projeção, que ele precisa gerar impacto em nosso tempo, acompanhar o tempo sem perder a essência da palavra, mudar o método, mas a mensagem continua a mesma. Então, o GM, ele mudou a forma da gente pregar. Por quê? Porque na igreja eu estou falando aqui. Tem alguém perguntando alguma coisa? Se levanta alguém e fala: pastor, eu tenho uma dúvida aqui, o senhor pode me ensinar, o senhor pode me falar, o senhor pode me responder? Na pregação a gente faz isso? Não. Aí eu passo 30, 40 minutos falando e você só me ouvindo. O GM não tem essa conotação. O GM nós não pregamos. No grupo missionário nós compartilhamos a palavra e você participa diretamente do que está acontecendo. Inclusive nós induzimos as pessoas a falar. Aí nós vamos criar esse relacionamento mais profundo. Então nós vamos ter uma reunião de conquista e cuidado. Nós vamos trabalhar
dentro dessas reuniões para ter um relacionamento com essas pessoas, e quando isso acontecer, nós precisamos ter cuidado com elas. O GM é o ponto inicial do nosso evangelismo. Então, é mais um método, é mais uma forma de evangelismo. Nós não estamos mudando a mensagem, apenas o método. Quem entendeu, diga amém. Ah, pastor, porque no meu tempo, que eu era lá da vovozinha, não era assim. Só que agora nós estamos numa geração diferente, sim ou não? Então a gente não pode continuar usando o mesmo método, a mesma forma para ganhar essa geração atual. Então muitas pessoas criaram dificuldades para entrar na igreja, mas elas não têm dificuldade quando você a convida para ir na sua casa. Então, eu quero começar a falar aqui, pode mudar o slide, eu só vou ler a observação que está aí, ó. Qualquer grupo que não tenha a multiplicação como objetivo, que não se submeta à liderança geral dos grupos, ou que seja meramente uma reunião social, cuidado, não se engane, seu grupo não é um grupo missionário. Então, eu já expliquei isso com detalhes sobre a questão da multiplicação, sempre você está submisso à liderança, e a gente vai continuar dentro desta visão. Pode passar. Aí diz assim, ó, o grupo missionário tem endereço certo e uma reunião semanal, porque algumas pessoas, devido ao seu tempo, elas querem que a reunião seja feita online. A gente pode fazer um grupo missionário online, sim ou não? Pode, mas isso não é a regra, é uma exceção da regra. A regra é que o grupo missionário tenha um endereço fixo para que você possa levar as pessoas lá toda semana. Tem grupo missionário que querem se reunir, por exemplo, em cada casa de cada líder. Hoje vai ser na minha casa, amanhã vai ser na casa do presbítero Serrão. Aí não tem endereço fixo. Essa não é a proposta do grupo missionário. Alguns grupos missionários colocam até o estandarte já na frente da casa para todo mundo saber que ali tem uma reunião familiar que acontece toda quarta-feira durante a semana. Esse é o propósito, para saber que as pessoas da comunidade possam ter um lugar fixo, um endereço fixo para poder se congregar. Então, existe igreja que em seus grupos se reúne cada semana na casa de um dos membros dos grupos, porém, entendemos que ter um lugar fixo traz senso de identidade, constância e segurança no grupo. Então, nós temos uma identidade. Os nossos grupos missionários têm nome. Por exemplo, aí nós temos aí dos jovens. Cadê os jovens? Pensa. Cadê os jovens? Estão vivos. O grupo missionário dos jovens é o Coluna de Betel. Eles têm endereço fixo, têm nome, têm identidade. Aí nós temos aí Guerreiros de Deus, nós temos a célula, o pequeno grupo Benjamim, nós temos o Maranata, nós temos o Rosa de Saron, nós temos o Peniel, vários nomes, isso é identidade, e tem endereço fixo que as pessoas podem congregar. Segundo slide diz assim, o grupo missionário reúne-se regularmente. Então, hoje não vai dar, irmão, porque eu vou ter um aniversário, e aí não vai dar para fazer o GM hoje. Isso não existe no nosso dentro da nossa visão. Aconteça o que acontecer, nós nos reunimos regularmente. Então, aqui o nosso grupo missionário se reúne às quarta-feiras. Então, a chave para a comunhão é a constância, a regularidade. Não basta ter um lugar de reunião, é preciso que o GM se reúna numa base regular semanalmente. Nenhum relacionamento sólido e gratificante pode ser construído sem convivência. É a convivência que vai produzir vínculos de amor, de amizade e de aceitação. Então, é de nos encontrarmos toda semana, naquele mesmo dia, naquele mesmo horário, é que vai criando esse senso de relacionamento, de identidade, de constância na nossa vida. Por exemplo, quem assiste aqui o Jornal Nacional? Muito bem. Quem já assistiu? Agora sim. Que agora você talvez esteja aqui no horário do culto e não está assistindo. Aí, todos os dias, 8 horas da noite, o William Bonner vai lá e fala, boa noite. Aí tem um monte de gente que dá boa noite para ele, sim ou não? Já criou um senso de constância, de relacionamento, sim ou não? Aí quando ele termina o jornal, ele dá boa noite, um monte de gente dá boa noite, ele nem te conhece, sim ou não? Agora, imagine, irmão, para fazer o jornal, como é que funciona? Ele chega lá na hora, senta lá, diante da câmera e faz o jornal, é assim que funciona? Não,
De manhã tem que ter a equipe de campo para fazer toda a pesquisa do que está acontecendo, para a reportagem ser depois editada. Aí tem uma galera que está sentada atrás de computador, que vai editar as imagens, que vai escrever a redação, que vai fazer todo o negócio acontecer. Aí depois vão discutir quais são as matérias que são fundamentais para serem colocadas diante das pessoas, as que vão chamar mais atenção, que vão ter mais audiência. Aí vai agora o apresentador. Agora imagine, todo dia, 8 horas da noite. Aí o William Bonner vai ter um aniversário, fala, hoje não vai dar para me fazer, aí não tem hoje. Aí as pessoas vão continuar assistindo, sim ou não? Aí diz que tem hoje, aí amanhã não tem, depois não tem, aí perde, irmão, o senso. Então, o grupo missionário tem a mesma conotação. Não se faz o grupo missionário somente naquele dia, a gente trabalha durante toda a semana para isso acontecer, é ligando para as pessoas, é visitando as pessoas, é alertando as pessoas, é motivando as pessoas, e aí quando chega no dia, a gente vai realizar um trabalho que é de comunhão, de relacionamento com as pessoas, e a gente precisa estar lá. O anfitrião e o líder são fundamentais para que isso aconteça. Quem entendeu, diga amém. Se não, aí tem essa quarta, na outra não tem, as pessoas voltam, irmão. Não vão te dar nem boa noite. Para o William Bonner ainda dão. Então, o terceiro slide diz assim, o grupo missionário é homogêneo. Não sei, tem esse slide aí? O grupo missionário é homogêneo. Quando participamos de um grupo que possui as mesmas características gerais, peculiares às nossas, nos sentimos muito mais à vontade para compartilhar. Em nossa igreja, os EMs são homogêneos por faixa etária. Às vezes nós temos o grupo missionário dos jovens, nós temos o grupo missionário de adultos, nós temos de mulheres, nós temos de homens, e nós estamos preparando para fazer de casais, de famílias. Então aqui nós temos esse senso, porque aí a gente acha que as pessoas começam a interagir melhor, que nem na escola bíblica dominical, nós temos uma classe para cada faixa etária, para que elas possam, então, poder se sentir mais à vontade, porque tem as mesmas características peculiares ali, para poder se entrosar. Eu sei que você não tem nada contra os jovens, eu sei que os jovens não têm nada contra os anciões, mas quando tem esses dois grupos juntos, você se sente à vontade? Sim ou não? Só os jovens que falaram, e as irmãs, sim ou não? Não, porque não fala a mesma língua, não tem os mesmos costumes, e eu vou ensinar aqui algumas coisas que, até esse negócio da língua é complicado no grupo missionário, porque a gente fala o crentez, e aí vaso, eu aprendi uma nova, arranca o pino da granada, pensa, irmão, aí chega o visitante e fala, que linguagem é essa, irmão? Eu só não vou colocar aqui porque está sendo gravado, mas eu tenho a mensagem todinha aqui. E aí, vaso, cano d'água, solta o pino da granada. Aí você vai para o gêmeo e fala, a pessoa ficou, meu Deus, esse pessoal é ET, é tudo extraterrestre, fala uma língua que eu não entendo. Então, a gente coloca todo mundo por grupo, por faixa, porque se falar nessa linguagem, o jovem se entende, mas os outros ficam aí voando, né, irmão? Não sabe o que está falando. Então, nós temos, o grupo missionário é homogêneo. Próximo slide. Deve ter no máximo 15 membros. Entendo por quê. Aí está aqui, ó. Não há espaço suficiente para uma reunião. Às vezes a casa nem cabe tudo isso, né, irmãos? Pessoal, a gente usa, às vezes, só o pátio de uma casa. Botar muita gente, já fica um negócio que fica fora de senso, não tem conforto. Aí as pessoas se sentem mal. Aí ele fala bem aqui, olha, preste atenção na análise do especialista em comunicação, o Ralph Neighbor. Ele diz, quando duas pessoas se encontram, existem duas linhas de comunicação, mas quando 3 estão reunidas, existem 6 linhas de comunicação. Se há 4 pessoas reunidas, então temos 12 linhas de comunicação. Se há 5, o número sobe para 20, e quando chega a 10, já são 90 linhas de comunicação. 15 pessoas reunidas resulta em 210 linhas de comunicação, ou seja, a comunicação já não é apropriada. Então, quando tem muita gente e a gente compartilha, muita gente falando, já não começa mais a fazer sentido o que nós estamos fazendo. Então, é por isso que nós temos esse senso aí de, no máximo, 15 pessoas. 15 pessoas, se todo mundo falar, são 210 linhas de comunicação. Para você saber isso, é sempre multiplicar pelo número anterior.
Então, por exemplo, se eu tenho 3, eu multiplico por 2. Se são 4, eu multiplico por 3. Se são 5, eu multiplico por 4. Se são 10, eu multiplico por 9. Aí eu sei quantas linhas de comunicação eu vou ter nesse grupo missionário. Então, por isso, nós vamos limitar o nosso grupo para os membros de, no máximo, 15 pessoas. Aí é claro que às vezes vem visitante e aí chega a 30. Já chegou a 30? Quem já chegou a 30 aqui no grupo missionário? Ó, lá da célula Benjamin já chegou a 30 pessoas. Mas isso é transitório, não é as pessoas que vão fixamente todas as quarta-feiras. Então eu quero dar aqui para vocês a sugestão de como nós vamos nos organizar em nossos grupos missionários daqui para frente. Coloque aí, por favor, o slide. Então é assim, ó. Quando nós nos reunimos, a gente começa sempre com oração. Não importa se nós temos visitantes que são amigos do Evangelho. Só que essa oração não é aquela oração do carneiro, irmão. Senhor, não tem isso no grupo missionário. Corta essas coisas, irmão, que você está acostumado a ver aqui na igreja. É uma oração simples, está aqui, ó, de no máximo 3 minutos. Essa oração é bem simples, pedindo a Deus que esteja naquela reunião. Senhor, abençoa este momento, que tu possa estar presente, convencer o coração daqueles que estão aqui, amém. Você não está lá, irmão, e as pessoas não estão lhe olhando, lhe fotografando, lhe filmando, para saber como você está orando, não tem esse propósito. É bem simples a nossa reunião. A apresentação de louvor, de boas-vindas, aí nós temos várias pessoas, aí a gente tem aquele, né, olha, visitante, seja bem-vindo, sua presença é um prazer. Quem já ouviu esse hino? São hinos que você vai cantar simples. Aí, olha, por Jesus estamos dizendo que essa família ama você. Você não vai colocar igreja, que lá não é igreja, irmão, lembra? É GM, é grupo missionário. Então, você vai adaptar tudo para o momento. Então, você vai fazer a apresentação do louvor. Esse hino tem que ter quanto? No máximo 5 minutos. Não vai pegar aquela canção, irmão, que como é que chama? Poporri, que repete várias vezes, que emenda uma com a outra, como é o nome? Medley. Como é o nome desse negócio? Não vá fazer esse negócio. O grupo missionário não tem medley, irmão. Não tem cantor profissional lá. É todo mundo que nem eu, que não sabe cantar, irmão. É só para dar as boas-vindas para o visitante. Porque tem gente que vai apresentar um louvor, irmão, emenda um negócio com o outro, aí o tempo vai embora. A reunião do grupo missionário, no máximo, demora 1 hora. Se começar 8 horas, termina 9. Acabou essa história. Aí nós temos o negócio do quebra-gelo. O quebra-gelo, irmão, é um negócio que deve durar bem rápido. O quebra-gelo está dizendo, é para tirar aquela timidez das pessoas que não se conhecem. Então, eu já falei aqui algumas vezes, mas eu vou falar de novo. Quando é a primeira vez, o quebra-gelo pode ser a própria apresentação. O anfitrião está lá, começa a receber as pessoas, aí já o acolhedor já pode dizer, olha, você conhece aqui a irmã Tayane? Olha, a Tayane faz parte do nosso grupo missionário, também está aqui o pastor Rubenildo, aqui está o Serrão, aí começa a falar com as pessoas, como é o seu nome? Aquilo já quebra aquele momento, descontrai as coisas, porque as pessoas estão tensas, não conhecem, não sabem o que vai acontecer ali. Então, você pode fazer isso. Uma outra forma de você fazer o quebra-gelo, com esse tempo pequeno, é pegar uma pessoa influente do seu pequeno grupo e pedir para ela contar o testemunho, mas isso já tem que estar acertado com ela. Por exemplo, olha, você conhece o nosso amigo aqui? Esse rapaz aqui dava muito trabalho. Pensa, o apelido dele era Zé Ladrão de Galinha, só que agora, a única coisa que ele rouba são as almas do inferno para Jesus. Conta a tua história aí para ele. Aí ele vai contar como ele era e como ele está agora, porque nós aprendemos que aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez. Isso chama atenção ou não chama? E aí você vai fazer esse quebra-gelo, contando esse pequeno testemunho. A pessoa não vai contar, olha, quando eu vinha da feira, aí eu vi uma pessoa, não, irmão, esqueça do peixe, do papagaio, não fale nada disso, é só a transformação que houve na sua vida. Aí as pessoas já começam até a se identificar, porque de repente você trouxe uma pessoa que tem essa vida, que veio, uma pessoa alcoólatra, que era uma pessoa que era do mundo da bandidagem, agora está conosco ali, ela se identifica que se Jesus transformou a vida daquela pessoa, pode transformar a vida dela também. Quem está entendendo, diga amém. Então esse aqui é o quebra-gelo, que deve levar até 3 minutos. Aí ele fala bem aqui, olha, tem como objetivo produzir um ambiente informal e não ameaçador, onde todos se entrosam e sentem-se em casa. Você precisa deixar a pessoa que está ali à vontade, porque ela não sabe o que vai acontecer, ela fica tensa, ela não conhece ninguém.
Aí nós temos aqui a dinâmica. A dinâmica, ela já tem um pouco mais de tempo, ela pode levar até 10 minutos. Quem teve no encontrão aqui no último quarta-feira? Olha, a dinâmica foi muito interessante que os jovens trouxeram lá da coluna de Betel. Leram um versículo de Josué 24, que diz assim, olha, o Senhor manda dizer, o Senhor está falando, aí você precisa identificar a voz do Senhor. Aí ela disse, olha, eu tenho 2 prêmios aqui, eu vou dar para quem realmente conseguir identificar a voz do Senhor. Aí ela começou, o Senhor manda dizer, vem todo mundo aqui para frente. Aí os que obedeceram a voz do Senhor foram para frente. Aí ela falou, agora pode voltar. Aí um monte de gente voltou, ela disse, o Senhor não mandou voltar. Aí é um negócio, é uma dinâmica que acontece, que as pessoas começam a entender. Aí ela falou, ó, o Senhor manda dizer, levanta o braço direito. Aí levanta o braço esquerdo, levanta. Agora pode baixar. Aí muita gente baixou, o Senhor não mandou baixar. Você tem que identificar a voz do Senhor. Então, é uma dinâmica que acontece, que você leva, são várias dinâmicas que nós usamos no grupo missionário. Isso leva um tempo, claro, por isso tem um tempo maior, de 10 minutos. Aí nós vamos compartilhar a palavra. A palavra, ela tem a sua importância, porque é através da palavra, a Bíblia diz em João, capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade vos libertará. A fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Não são histórias da nossa vida. Então, claro, nós vamos compartilhar. Aí, olha, no momento é feita a leitura da palavra com todos, em seguida os líderes promovem a compartilha, ou eles motivam as pessoas a falarem, onde todos serão induzidos a falar, dando suas opiniões, aprendendo, ensinando. No final, o líder faz uma consideração sobre o texto, tomando tudo o que foi dito e resumindo os objetivos da lição. Então, eu vou falar aqui na prática como funciona. Eu pego um texto bíblico, seja lá qual for. A primeira coisa que eu preciso fazer é entender que eu não vou ser o pregador, eu vou ser o motivador das pessoas compartilharem suas vidas através daquele texto que eu li. Um exemplo que eu sempre dou, por exemplo, é de Marta e Maria. Aí eu leio que Deus entrou em pessoa na casa de Lázaro através de Jesus. Aí uma das irmãs de Lázaro, chamada Marta, corre para a cozinha para querer fazer o quê? Comida para Jesus, porque ela precisava atender a Jesus ali nas suas necessidades. Jesus não andava sozinho, andava com 12 discípulos, mais algumas mulheres. Então ela foi lá, olha, vou precisar fazer alguma coisa para ele, correu para a cozinha. Só que a Maria foi lá e se sentou aos pés de Jesus. E aí, daqui a pouco, a Marta se incomodou, que a tarefa era muito grande. Senhor, tu não te importa que ela fique aí e só eu aqui fique servindo? Aí ele falou assim, Marta, Marta, você está muito ansiosa com as coisas da vida. Uma só é necessária. E Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. Esse é o texto bíblico. Aí a gente já começa perguntando para a pessoa que está aqui, irmão, o que o senhor acha? Quem está certo, a Marta ou a Maria? Aí a pessoa, apesar dela não ter conhecimento bíblico, teológico, ela já tem um senso, que uma foi para servir e a outra foi para ficar aos pés. E ela vai dar o quê? A opinião pessoal dela. Aí quando ela falar, fala, e o senhor concorda com o que ela está dizendo? Aí não, eu acho que quem está certo é outra pessoa. Então todo mundo começa a compartilhar ali. E a gente começa a falar que essa é a realidade da nossa vida. A gente, dentro da igreja também, irmão, confunde isso, o serviço com o nosso relacionamento com Deus. A gente pensa que fazer alguma coisa para Deus é ter um relacionamento com Deus. O seu relacionamento vai muito além do serviço. Eu sou um pastor, eu sirvo a Deus como ministro do Evangelho, mas isso não é a minha vida com Deus. Ou seja, eu só vou ter vida com Deus quando eu estiver na igreja? Quando eu estiver pregando? Quando eu estiver lendo a Bíblia para fazer a mensagem que eu vou pregar para vocês? Não, irmãos. Se eu estiver lendo a Bíblia para pregar a mensagem, isso não é a minha vida com Deus, isso é o meu serviço para Deus. Então eu tenho a minha vida pessoal, onde eu vou orar no meu quarto, onde eu leio a Bíblia para me alimentar da palavra, onde eu faço o meu jejum pessoal, onde eu crio o meu relacionamento pessoal com Deus, que não tem nada a ver com o meu serviço. No final você fecha isso e faz a pessoa entender que ela, apesar de poder fazer alguma coisa para ajudar no crescimento, ela precisa ter o relacionamento pessoal dela com Deus. Quem entendeu, diga amém. Então eu fui aqui e compartilhei várias pessoas, muitas pessoas que já são da igreja, elas também já passaram por alguma experiência, e elas vão falar que confundem as coisas, que não entendem os textos, e aí todo mundo vai ter a oportunidade de falar um pouquinho, e o líder tem que controlar isso,
Porque se só uma pessoa começar a falar, ele já tem que cortar a história. Sim, irmão, nós ouvimos você agora, vamos ouvir aqui o irmão. Já corta, sabe aquele negócio do pessoal que trabalha nas câmeras? Corta para a direita, corta para 4, corta para 5, é assim que você tem que fazer também, como líder de célula. Senão uma só pessoa toma conta da reunião inteira, sim ou não? Quem já participou do GM que foi assim? Por isso nós estamos ensinando aqui para corrigir também essas coisas. Então, como precisa dar oportunidade para as pessoas falarem e depois você fazer o fechamento disso, esse tempo é o maior tempo que vai ter aqui no GM, vai ser o do compartilhamento da palavra. Aí depois nós vamos ter um louvor agora para tirar uma oferta. Pastor, tira a oferta também no grupo missionário? Tira. Porque nós no grupo missionário precisamos de quê? De identidade. Aí para ter identidade nós precisamos ter um banner, nós precisamos ter uma camisa, nós precisamos de cadeira lá, sim ou não? Vai chegando mais pessoas, precisa de mais cadeiras. Qual é o GM aqui que precisa de mais cadeira? Levanta a mão. Olha, nós falamos ali com o irmão, nós vamos comprar aqui mais cadeiras agora para distribuir, mas essa oferta é para comprar aquele aparelhinho que às vezes você não canta, que nem eu, aí você põe um aparelho para tocar para você, sim ou não? E aí toca aquela música ao fundo, quando você está fazendo aquela oração, e você pode tirar essa oferta. Então, essa oferta tem o propósito de adquirir os equipamentos, os instrumentos, a estrutura para dentro do GM. Quem entendeu, diga amém. Pastor, eu não estava entendendo, por isso que eu não tirava a oferta, mas é para você tirar. E por último, a oração de intercessão. Preste atenção, é um momento muito especial da reunião, onde todos colocam seus pedidos de oração, ou os líderes ficam no meio do círculo e saem abençoando a vida de cada participante. Então, quando eu falei para você, quando você senta de frente para as pessoas, você já percebe que tem alguma coisa errada com aquela pessoa. Enquanto também está acontecendo, você pode sentar do lado dela, o que foi que aconteceu, a pessoa vai lhe contar alguma coisa, ou no momento da palavra ela pode se identificar, mas no final você fala assim, olha, quem tem aqui uma necessidade? As pessoas vêm de fora justamente porque estão cheias de necessidade, aí você vai orar em específico pelaquela necessidade da pessoa, que às vezes tem um ente querido doente, às vezes alguém está desempregado, às vezes está acontecendo um problema no casamento, na família, aí você aproveita esse momento da oração para fazer o quê? A intercessão por aquelas pessoas. Então, se você somar todo esse tempo que eu coloquei aí, não vai passar de 1 hora. O grupo missionário tem que acontecer tudo em 1 hora. Aí, no final, acabando, nós vamos ter o encerramento. Aí, no encerramento, você vai dar os avisos. Aí, você vai falar da visão do grupo, que agora a nossa visão é ganhar, discipular e enviar, que nós temos um propósito de multiplicar o grupo ali até no período de 1 ano. Aí, você já fala, o irmão está sendo preparado aqui como aprendiz para fazer isso. Provavelmente, eu vou deixar ele e eu vou sair para abrir um outro grupo missionário. Você já vai preparando as pessoas aqui nesse encerramento final. E aí, olha, fazer os agradecimentos, convite, aviso, sempre servir um lanche básico, a gente sempre, em todos os nossos grupos missionários, nem que seja bolacha Maria com guaraçuco, ainda tem guaraçuco, irmão? Nem sei o que é isso que eu estou falando, eu sei que no meu tempo eu escutava. Então, é uma coisa simples, mas a gente serve um lanchinho, esse lanche é o lanche da comunhão, e é nesse momento em que as pessoas estão comendo alguma coisa, e eu quero também aqui fazer logo um alinhamento disso, porque nós na igreja, nós não bebemos, mas comemos, sim ou não? E às vezes a pessoa vai lá e avança no negócio. Não, o nosso visitante sempre é prioridade. Você que trabalha já no GM, precisa ter isso na sua mente. Aquela pessoa, ela está ali tímida, ela jamais vai lá na mesa, vai pegar, principalmente se for no self-service, não vai ser assim. Então, você já coloca ela como prioridade, já vai lá e leva, está aqui o seu lanchinho para você compartilhar, aí já senta com ela, e na hora que está comendo, já faz ali um convite, já faz ali, procura saber uma necessidade daquela pessoa, já procura saber o endereço, telefone, para que você possa trazê-la de volta. É nesse momento do lanche que a gente faz a comunhão. Quem entendeu, diga amém. Pastor, é assim que é? Não, nós não vamos engessar aqui, nós estamos apenas mostrando um modelo de como deve acontecer os grupos missionários. Vocês, na escola de líderes, vão receber esse material que está tudo aqui dentro para vocês poderem ter as informações necessárias para você que vai começar a nos ajudar no grupo missionário e você para se alinhar, que já está trabalhando. Aí eu quero falar aqui rapidamente dos lembretes indispensáveis em nossas reuniões. Então, primeiro, nós precisamos organizar as cadeiras como? Em círculos, porque não é
ponto de pregação. Então, não coloca lá um púlpito e uma cadeira uma atrás da outra. Essa não é mais a conotação dos nossos grupos missionários. Apresente os visitantes, se possível, dê uma lembrancinha. Nem que seja, irmão, um cartãozinho. Olha, que bom que você veio aqui. Como é que é? Bicho. Ah, sim, ele está falando um bis. Eu pensei que era um bicho. É um bicho. Você pode dar, como é que te chama o negócio dessa lembrancinha? Eu esqueci o nome agora. Um brinde. É isso? É melhor do que a lembrancinha. Um brinde para aquela pessoa, ela se sentir ali que ela foi bem recebida, bem acolhida, que ela foi notada, aí ela volta novamente. Aí tem aqui, olha, compartilhe testemunhos. Você precisa entender que as pessoas que estão lá, elas precisam se identificar com você, de como você era, o que você se tornou, e ela vai entender que há esperança para a vida dela. Então você vai compartilhar testemunho com aquela pessoa. Aí diz assim: facilite a conversa no momento do compartilhamento, não fale sozinho, nem deixe que a pessoa fale muito, ou você precisa criar o quê? A interação. Aí ele diz ali, olha, cria a interação. Então aquilo que eu já falei aqui, você não vai deixar uma pessoa apenas falar, você já corta para a próxima pessoa. Então você vai criar o compartilhamento para que todas as pessoas, inclusive os visitantes, possam falar. Aí tem ali no próximo ponto, compartilhe a visão com o grupo. Nós temos uma visão. Qual é a nossa visão? Ganhar, discipular, enviar. E qual é a nossa visão no pequeno grupo? Multiplicar, no máximo em 1 ano. Isso tem que ser compartilhado, e o visitante também já tem que saber disso, porque senão ele se apega àquela família, àquele grupo, e não quer passar para outro. Faça oração pelos necessitados, intercessão, mas ali eu coloquei, você precisa fazer essa oração no final. Aí diz aqui, ó, faça o convite de forma criativa. Nós não estamos aqui para empurrar Jesus na goela das pessoas, irmãos. Nós não vamos constranger ninguém, principalmente com essas ameaças. Ou tu aceita Jesus, ou tu vai para o inferno. No pequeno grupo, irmão, a gente não fala essas coisas. A gente faz isso de forma criativa. Hoje eu não estou vendo aqui como é o nome dela? Que foi para a Informe? A Letícia. Então a Letícia veio e ela aprendeu um monte de evangelismo criativo, que se faz com papel, que se faz com pulseirinha, que se faz com um monte de coisa. Você pode fazer um apelo desse de forma criativa. Aí ele diz aqui, no momento do lanche, faça amizade, marque visitas, acerte encontro, pesquise o interesse do visitante. Então, eu expliquei isso aqui no final. Quando você fizer o lanche, você precisa ter esse propósito. Coma, mas chegue perto da pessoa que está comendo e acerte alguma coisa com ele. A gente sempre termina a reunião com o lanche, e essa é a hora de agir fazendo amizade. Passe o slide. Como agir com o visitante no grupo? Preste atenção. Como é que nós vamos fazer? Não chame de não crente. As pessoas lá fora não gostam disso. Olha, irmão, nós temos hoje 4 não crentes aqui. Ele fala, meu Deus do céu, eu não sou crente. Porque você tem que entender que a Bíblia diz que até o diabo é crente e estremece, sim ou não? Então você não vai ofender essa pessoa com essa palavra. Você vai dizer que ele é um amigo do Evangelho, ou então dizer que ele é apenas um visitante. Porque a gente usa muito essa palavra na igreja. Isso é linguagem crentez. Olha, nós temos aqui 3 não crentes. Não faça isso no pequeno grupo. Você precisa aprender a falar adequadamente lá. Então, tire esse linguajar. Não se apresse em evangelizá-lo. O pequeno grupo é para criar o quê que nós ensinamos? Relacionamento. Crie primeiro a amizade com essa pessoa. Não se afobe com isso. Isso vai acontecer normalmente. Aí eu coloquei mais aqui, ó. Não faça apelo constrangedor. Seja criativo. É essa palavra que eu falei. Olha, se tu não aceitar Jesus, tu pode morrer ao sair daqui, hein? Isso aí é constranger a pessoa. Meu Deus, em vez de me abençoar, me amaldiçoaram naquele lugar, disseram que eu ia morrer hoje. A pessoa volta, irmão? Não, irmão. Então, não faça apelo desse. Não faça
pergunta que deixe envergonhado, constrangido. Ele já está ali deslocado. Não é o pessoal que é da mesma área que ele, da mesma índole dele, da mesma personalidade dele, do mesmo grupo que ele frequenta. Aí você ainda faz pergunta para deixar ele envergonhado, embaraçado. Ele vai voltar? Não. Se for uma pergunta dessa, por favor, passe para um irmão que já tem experiência, que aí se ele não responder, ele vai dizer, eu vou passar para os universitários, ele passa para o pastor, passa para o presbítero, mas se você falar isso para um visitante, ele pode ficar completamente constrangido. Então, nós não fazemos pergunta para os visitantes dessa estirpe. Forneça a letra das músicas, nós não cantamos? Então, preste atenção, ou você leva a letra da música, ou você coloca lá na sua televisão a letra, para que as pessoas todas possam cantar, o hino visitante fica lá, todo mundo cantando, ele fica olhando para as pessoas. Ele sabe o hino? Não. Então, se você quer, já leve a letra da música e coloque na mãozinha dele, aí ele vai acompanhar. Acompanha ou não acompanha, irmão? Se estiver aparecendo lá no telão, acompanha ou não acompanha? Cadê o irmão Éder? Colocava lá na televisão da casa dele, todo mundo cantava lendo a letra. Então, forneça a letra para o nosso visitante. Leia com ele o texto bíblico. Então, preste atenção, outra coisa que acontece. Nós vamos ler aqui a palavra. Ele tem a Bíblia? Não, o visitante trouxe a Bíblia? Não, irmão. Como é que ele vai ler? Aí você vai pegar a sua Bíblia, vou pegar aqui a minha, e você vai abrir e vai sentar perto dele. Pegue a sua Bíblia, abra e coloque perto dele. Fala assim, vamos ler aqui? Ele vai ler com você, sim ou não? Sim. Se não, todo mundo está lendo, ele não tem a Bíblia, ele fica constrangido, ele volta? Não, ele não vai voltar desse jeito. Então, você também tem que prestar atenção nesses detalhes, como agir com o visitante no grupo missionário. Preencha a ficha de acolhimento dos visitantes. Aí eu não coloquei aqui no slide, mas eu queria que você colocasse essa imagem aí, por favor. Eu já vou terminar. Olha, a nossa ficha vai ser essa daqui, ficou distorcida. Mas aí é a ficha que nós vamos passar para todos os grupos missionários, da nossa ficha de acolhimento. Aí vai ter o nome, o endereço, preencha com ele, pegue o telefone dele, aí tem aí, olha, você quer uma visita? Aí ele vai marcar se ele quer uma visita, nós vamos lá visitá-lo. Você quer um aconselhamento pastoral? Você quer ser discipulado? Você quer aceitar Jesus? Ele pode até marcar lá que ele quer aceitar Jesus, ele não fala porque ele fica constrangido, mas lá ele pode marcar, sim ou não? E aí a gente pode dizer, olha, o irmão se decidiu aqui e quer aceitar Jesus. Deu para entender? Todo mundo vai receber essa ficha, que é a ficha do acolhimento para ser preenchida. Passe o último slide, nós vamos terminar. O último slide diz, motivo que leva o grupo missionário a não crescer. Então, nós colocamos aqui alguns motivos básicos que levam as pessoas, o grupo missionário, a não se multiplicar, a não crescer. O primeiro deles, volte só mais um, aí, ó. O líder não visita. Então, nós temos várias pessoas que participam do G, mas o líder não visita ninguém, principalmente o visitante, e aí ele não volta, esse grupo nunca cresce. O líder não se prepara para a reunião. Se eu não me preparar para a reunião, eu posso até improvisar, mas pode acontecer várias falhas, sim ou não? Já pensou? Eu vou dar aqui para você a ministração, eu não me preparei, eu não sei as referências, aí toda vez que eu falo, irmão, como é mesmo o versículo? Aonde é mesmo que está? Aí você vai dizer, que pastor fraco, meu Deus. Além dele não saber, ainda confunde a cabeça da gente. Então, tudo que a gente vai fazer, a gente precisa se preparar para o evento. Então, o líder precisa estar preparado, uma semana para ele se preparar para fazer essa reunião. Se você não se preparar, esse é um dos motivos que o seu pequeno grupo não cresce. O líder não ora. Aí a Bíblia nos ensina o seguinte, irmão, preste atenção. A Bíblia diz que é um que planta, outro é o que colhe, mas é Deus que dá o crescimento. Qualquer lugar, liderança da vida espiritual que Deus lhe colocar, só você orando.
você pode ser o coach, você pode ser psicólogo, você pode ser terapeuta, você pode ser conselheiro, você pode ter mestrado, doutorado, PhD, mas se Deus não estiver na história, esse negócio não cresce, porque esse trabalho não é humano, esse negócio é de Deus, é o reino dele, é a obra dele. Você precisa falar com ele sobre o crescimento da obra dele. Aí a Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. A Bíblia diz que grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros, trabalhadores. Aí a Bíblia fala, rogai ao Senhor da seara para que envie mais trabalhadores da sua seara. Então Deus está dizendo que você precisa falar com ele. Então o líder que não ora, muito difícil esse trabalho se multiplicar e crescer. O grupo é muito formal, tudo é tradicional. Não, irmão, isso aqui acontece na igreja. Lá no grupo missionário não tem esse negócio de tradicionalismo. Irmão, o senhor veio de bermuda, aqui não pode, irmão. O senhor não pode entrar de camiseta, com esse colar aí, não. Com esse cabelo, o senhor não cortou, não avisaram o senhor que para vir no meu grupo missionário, o senhor tem que cortar o seu cabelo? Não, irmão, se a gente ficar com essa formalidade, as pessoas vão no nosso grupo missionário, já tem dificuldade para vir na igreja, porque acha que a igreja é tudo assim, é tudo certinho, né, irmão? Não, irmão, eu quero dizer para você que está me ouvindo, que a igreja é uma reunião de pecadores, irmãos, que Jesus transformou, e que nós estamos trabalhando num processo de santificação até a vinda de Jesus. Todo mundo que está aqui já foi ex alguma coisa, nem que seja ex-mentiroso, mas foi, irmão. A gente está trabalhando num processo de transformação de vida. Aí muita gente não vem na igreja porque pensa que não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Não. Então, no grupo missionário não tem esse negócio de formalidade. Pode vir do jeito que vier. A Bíblia diz que nós devemos, vem como estás. A Bíblia diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Agora, quando chega lá, o Deus desta obra, ele transforma, ele cura, ele liberta, ele faz milagre na vida do mais vil pecador, deixe com ele o trabalho. Amém, querido? Então, por favor, outra coisa que não faz o grupo missionário crescer, não há cuidado pastoral. Quero dizer para você que no grupo missionário, o líder se torna um pastor. Ele tem que cuidar daquelas poucas ovelhas que estão chegando no rebanho. Nós vamos falar para vocês aqui, na próxima série, de pessoas que viveram isso e que vieram testemunhar. Nós vamos trazer essas pessoas na escola de líderes, que viveram esse momento, que não tinha ninguém, passaram a ganhar uma pessoa, cuidaram tanto dessa pessoa, essa pessoa trouxe um monte de outras pessoas por causa disso. Então, se você não se tornar um pastor, uma pastora no grupo missionário, o seu grupo missionário não cresce. O anfitrião não é hospitaleiro. Preste atenção, isso aqui é um dos motivos do grupo missionário não crescer. Então, eu cedi a minha casa, preste atenção, o pátio da minha casa. E o pátio da minha casa é grande, viu, irmão? Pena que eu moro no Tapanã. Aí é grande. Mas eu chego lá e falo, mas não pode usar o banheiro da minha casa, não. Faz xixi lá na rua. Não, irmão, isso é brincadeira, né, irmão? Se eu cedi a minha casa, eu preciso ser hospitaleiro. Eu preciso servir o melhor para as pessoas. Se não tiver cadeira, eu vou buscar lá o meu sofá, eu pego os irmãos lá, carrego e vou botar lá fora. Eu não posso deixar as pessoas em pé, ainda mais os visitantes. Mas tem gente, irmão, que fecha tudo. O ambiente da casa dele que ele deu é só aquele, e outra coisa, ele vai embora. Não, irmão, o anfitrião precisa estar lá, para receber, para acolher, para ser hospitaleiro com as pessoas. Se eu não for hospitaleiro, também o grupo não cresce, as pessoas não voltam nunca mais. O líder não foi treinado. É por isso que nós estamos aqui nesta série de mensagens, para treinar todas as pessoas que vão estar na liderança dos pequenos grupos, porque se ele não tiver essas informações que nós estamos dando, ele pode até começar, mas o negócio vai se acabar. Quantas pessoas que estão aqui, só para a gente encerrar essa parte, já viram pessoas que começaram o grupo missionário, depois ele fechou? Levante a mão. Muitas pessoas começam, mas por não ter o treinamento adequado, o trabalho acaba por encerrar.
Nós vamos começar um trabalho que vai ser consolidado aqui em Coraci. Nós vamos respirar isso, nós vamos falar essa língua, nós vamos viver isso, porque isso faz parte do ID que Jesus, Ele nos ordenou. Ide por todo mundo e fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu li o texto aqui no começo de Mateus, capítulo 10, a partir do versículo 5, que Jesus mandou entrar nas casas, Ele mandou, deu autoridade, poder para fazer essas coisas, mas isso depois que eles foram treinados para fazer. Quem entendeu, diga amém. Então, por isso, nós estamos reunindo vocês aqui, você que nos assiste em nossa rede social, está sendo treinado também para se tornar um líder de um grupo missionário. Deus abençoe você, sua casa e sua família por ter ficado conosco até esse momento. No final, você pode nos ajudar, pode contribuir, vai aparecer o Pix aí da nossa igreja e você pode ofertar, fazendo o reino de Deus crescer neste lugar, no nome de Jesus. Amém.